noite. É um imenso prazer para nós do Colégio Dom Bosco recebê-los aqui nesta noite tão importante, porque marca mais uma significativa aquisição do colégio para a educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. A gente sabe o quanto é importante a leitura para um universo humano. E quem não lê, simplesmente não existe. Porque não existe no ponto de vista físico, moral, intelectual, humano. Porque quanto mais a gente lê, mais a gente consegue interagir com o mundo em que a gente vive, a gente consegue enaltecer a bagagem de conhecimento e a gente consegue principalmente ter uma visão diferenciada daquilo que a gente é para aquilo que a gente um dia será. Bom, pensando nisso, nós preparamos um texto que fala exatamente sobre os benefícios da leitura para um ser humano, já que estamos aqui hoje para festejar a inauguração da nossa biblioteca, que leva o nome do professor Edivaldo Santiago. Primeiro, eu gostaria de pedir a vocês uma salva de palmas para o nosso homenageado, professor Edivaldo Santiago, nosso querido professor Cacau. É extremamente merecedor da homenagem de hoje. Benefícios da leitura. A leitura é extremamente importante para todos nós, não apenas por ser fundamental em nossa formação intelectual, mas também por permitir a todos nós um acesso ao mundo das informações, das ideias e dos sonhos. Sim, pois ler é ampliar horizontes e deixar que a imaginação desenhe situações e lugares desconhecidos, e isto é um direito de todos. A leitura permite ao homem se comunicar, aprender e até mesmo desenvolver, trabalhar suas dificuldades. Em reportagem recente, uma grande revista de circulação nacional atribuiu à leitura a importância de agente fundamental para a transformação social do nosso país. Através do conhecimento da língua, todos têm acesso à informação e são capazes de emitir uma opinião sobre os acontecimentos. Ter opinião é cidadania, e essa parte pode ser a grande transformação social do Brasil. Os benefícios da leitura são cientificamente comprovados. Pesquisas indicam que crianças que têm o hábito da leitura, incentivado durante toda a vida escolar, desenvolvem seu senso crítico e mantêm seu rendimento escolar em um nível alto. O analfabetismo, um dos grandes obstáculos da educação no Brasil, está sendo combatido com a educação de jovens e adultos. Mas a tecnologia, infelizmente, está afastando nossas crianças dos livros. Permitir a uma criança sonhar com uma aventura pela selva ou imaginar uma incrível viagem espacial são algumas das mágicas da leitura. Ler amplia nosso conhecimento, desenvolve a nossa criatividade e nos desperta para um mundo de palavras, e com elas construímos o que gostamos, o que queremos e principalmente o que sonhamos. Diante dessa pesquisa, constatou-se um dado bem significativo. Cientificamente foi comprovado 100 benefícios que a leitura é capaz de oferecer a um ser humano. Não lerei as 100, mas algumas que acreditamos ser assim, de extrema importância para todos nós. Bom, ler é explorar, ler é descobrir. Exercer o direito de ler é o princípio da sabedoria. Ler é o princípio da democracia. Ler abre inumeráveis portas e ilumina incontáveis caminhos. Ler nos dá amigos. Ler educa a mente, a memória e a imaginação. Ler libera, ler humaniza. Ler obriga a escrever. Ler eleva a autoestima. Ler nos abre o mundo. Ler é sempre uma lição de humildade e humanidade. Ler ilumina. Ler desestressa. Ler é correr o risco de mudar o mundo. Ler é um excelente negócio. Ler é uma das formas mais nobres de amor. Ler transforma o mundo. Então, que esta noite que a gente consiga deixar um pouquinho das leituras de mundo que nós temos e que vocês possam levar para casa, para a família de cada um de vocês,
para dentro de si, principalmente, toda a leitura, excelente leitura, que vocês farão nesta noite de hoje. Bom, dando continuidade, nós preparamos uma homenagem a alguns autores que fizeram com que a gente conseguisse levar o nosso trabalho de leitura, de produção, de literatura, das disciplinas científicas, porque a leitura, ela é unilateral, ela não segue nenhum tipo de preceito, não é discriminadora. Qualquer ser humano é capaz de ler e transformar o seu mundo em um mundo onde vive. Partindo desse pressuposto, nós veremos agora uma pequena encenação criada pela coordenadora Beth e por alguns alunos nossos da segunda série do ensino médio. Bendito que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro caindo na alma, é gema que faz a palma, é chuva que faz o mar. Castro Alves. Eu, por exemplo, gosto do cheiro dos livros. Gosto de interromper a leitura num trecho especialmente bonito e encostá-lo contra o peito, fechado, enquanto penso no que foi lido. Depois, reabro e continuo a viagem. Gosto do barulho das páginas sendo folheadas. Gosto das marcas de velhice que o livro vai ganhando. A lombada descascando, o volume ficando meio ondulado com o manuseio. Tem gente que diz que uma casa sem cortinas é uma casa nua. Eu penso mesmo de uma casa sem livros. Raquel de Queiroz. Palavra puxa palavra, uma ideia traz outra. E assim se faz um livro, um governo, uma revolução. Alguns dizem que é assim que a natureza compõe suas espécies. Machado de Assis. A literatura é uma fonte inesgotável de prazer, mas, por incrível que pareça, a quase totalidade não sente essa sede. Carlos Drummond de Andrade. Cada livro, cada volume que vês tem alma. A alma de quem o escreveu e a alma dos que o leram e viveram e sonharam com ele. Cada vez que um livro muda de mãos, cada vez que alguém desliza o olhar pelas suas páginas, o seu espírito cresce e torna-se forte. Manuel Bandeira. Respondes, em que mundo, em que estrela tu te escondes embuçado dos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Qual prometeu tu me amarraste um dia, do deserto na rubra penedia, infinito galé, por abutre me deste o sol ardente, e a terra de Suez foi a corrente que me ligaste ao pé. O cavalo estafado do beduíno, sob a vergasta, tomba ressupino e morre no areal. Minha garupa sangra, a dor poreja, quando o chicote do simum dardeja o teu braço eternal. Minhas irmãs são belas, são ditosas, dorme a Ásia nas sombras voluptuosas,
dos haréns do sultão, ou no dorso dos brancos elefantes, embala-se coberta de brilhantes nas plagas do Hindustão. Mas eu, Senhor, eu triste, abandonada, em meio do deserto esgarrada, perdida, marcho em vão. Se choro, bebe o pranto a areia ardente, talvez para que meu pranto, ó Deus clemente, não descubras no chão. E nem tem uma sombra na floresta para cobrir-me, nem um templo resta neste solo abrasador. Quando subo as pirâmides do Egito, embalde aos 4 céus, chorando grito, abriga-me, Senhor. Não basta ainda de dor, ó Deus terrível, é pois teu peito eterno, inexaurível de vingança e rancor. E quem é que fiz, Senhor? Que torto crime eu cometi? Jamais, que assim me oprime o teu gládio vingador. Foi depois do dilúvio, um viandante, negro, sombrio, pálido, arquejante, descia do Arará. E eu disse ao peregrino fulminado: Cã, serás meu esposo bem-amado, serei tua Eloá. Desde esse dia, o vento da desgraça por meus cabelos ululando passa, o anátema cruel. As tribos erram do areu nas vagas, e o nômade faminto corta as plagas no seu rápido corcel. Vi a ciência desertar do Egito, vi meu povo seguir, judeu maldito, trilho de perdição. Depois vi minha prole desgraçada pelas garras da Europa, arrebatado falcão. Cristo, embalde morreste sobre o monte, teu sangue não lavou da minha fronte a mancha original. Ainda hoje são, por fado adverso, meus filhos, a limária do universo, eu, pasto universal. Hoje em meu sangue a América se nutre, com dor que transformara-se em abutre, ave da escravidão. Ela juntou-se às mais, irmã traidora, qual de José, os vis-irmãos outrora venderam seu irmão. Basta, Senhor, do teu potente braço, role através dos astros e do espaço, perdão para os crimes meus. Há 2000 anos eu soluço um grito, escuta o brado meu lá do infinito, meu Deus, Senhor meu Deus. Vozes da África, Castro Alves.
apresentação da nossa mais nova atração, né? O Coral do Colégio Dom Bosco, juntamente com o professor Jacó. Passaremos a palavra agora à direção do Colégio Dom Bosco. Boa noite. Ansiosamente aguardávamos por este momento, quando simbolizamos uma das mais importantes conquistas do nosso colégio, a construção de uma biblioteca para ser entregue dignamente aos nossos alunos, a qual demos o nome de Biblioteca Professor Edivaldo Santiago. Nosso querido professor Tatai, homem simples, dedicado à família, nosso incentivador e orientador, desde sempre um apaixonado pela nossa escola. Educador nato, um exemplo a ser seguido pelos nossos jovens. Neste terceiro milênio, constata-se que o século que passou foi o século das revoluções. O mundo mudou e temos sido cada vez mais instigados a repensar nosso conceito de democracia e de cidadania. Sabe-se que, em decorrência dessas profundas transformações impulsionadas pelas tecnologias, a moeda corrente neste célere século XXI é o conhecimento. Todos sabemos quão valioso, até mesmo indispensável hoje, é o acesso à informação, nessa era em que tudo muda o tempo todo, a cada segundo. Nossos paradigmas mudaram. Cabe à biblioteca adequar-se aos novos desafios, colocando-se a serviço do acesso à informação e à inovação, por meio de uma política cultural que priorize a formação de leitores e lhes possibilite participar da revolução do conhecimento. Desde sempre, o livro tem sido a referência simbólica do conhecimento e da informação. Vê-se, no entanto, cada vez mais a perda dessa centralidade face às novas tecnologias. Mas é preciso lembrar que no livro encontra-se a palavra da qual não se pode prescindir. A biblioteca tem a função social primordial, não só de ser guardiã, como também a disseminadora desse conhecimento e dessa memória contida nos livros. Para finalizar, lembro Ítalo Calvino, que faz do viajante metáfora para o leitor. Nos mostra que é possível dar uma volta ao mundo, de um livro a outro, e nos pergunta: que porto pode acolhê-lo com maior segurança que uma biblioteca? O ano passado, a nossa escola participou de uma avaliação externa feita pelo Sistema Positivo de Ensino, o qual nós trabalhamos. E nessa avaliação externa, os alunos Vitor Lima Costa, que ano passado era 7º ano, e a aluna Isli Catarina Moreira Marques se destacaram. Então, nós havíamos prometido que iríamos premiar os que se saíssem melhor. E está aqui, eu convido Regina e Ana Maria para a entrega do prêmio aos 2 alunos. Gostaria de convidar também os pais dos alunos para que viessem até aqui.
Catarina, o ano passado, era aluna do 5º ano, do Fundamental 1. Obrigada. Passo agora a palavra ao nosso querido professor Tatai. Não sei bem, não entendo bem como começar agradecendo homenagem tão bonita, numa festa tão bonita, onde o elemento principal chama-se amor, e amor com letra maiúscula, o amor que é sinônimo de Deus. Há muito tempo, ó, que saudade, há muito tempo não vejo a festa que estávamos acostumados por tanto tempo a ver e ouvir, não, que é a escola, a vida da escola, o canto da escola, o coral da escola, tudo que se refere à escola, a ensino, a aprendizagem, que é o nosso verdadeiro carinho durante toda a vida. Querida direção, Elaine Ana Maria Regina, corpo docente, por extenso, os que estão presentes, os que não estão, representado pela Ana Maria Vidal. Como é bom ouvir literatura, Ana Maria. Como você falou bonito. Como você falou da importância de ler, 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 ser viciado em ler, porque é do ler que sai tudo da vida da gente. O nosso Jacó, que veio de Salvador, da UFBA, trazendo-nos a alegria do coral, do som, da brincadeira, das festas lindas que fizemos no auditório do Cisnário de Rio Novo, do Gami, GIC e na Dom Bosco, que sempre foi a escola do amor. Eva e Beth, Eva, querida, meio adoentada, veio à nossa festa. Beth, cantando os seus versos, recordando Castro Alves, numa beleza que somente quem ouviu Beth ontem, anteontem, vê Beth hoje firme como sempre. A sua voz bonita, relembrando as queridas irmãs Ribeiro, que cantavam, entoavam, soavam sempre um canto de amor. Alunos desta escola abençoada, nascida de Deus, alunos do maternal, do colégio, do ginásio, do fundamental e hoje do ensino médio, principalmente os homenageados, que estão redizendo, estão dizendo de novo, os heróis que saíram deste colégio, os formados que saíram deste colégio, os advogados, os médicos, os juízes, que nasceram, saíram desta escola, não só com a cabeça cheia de conhecimento, mas principalmente com a cabeça cheia de formação humana, de amor, de solidariedade, de justiça, que são os elementos mais importantes que acompanham o conhecimento. Meus irmãos, meus alunos, todos que nos ouvem, somos testemunha ocular do nascimento dessa escola Dom Bosco. Acabava de, aos 51 anos, concluir o curso de Direito em Ilhéus, só Deus sabe como,
cabelos encaracolados, embranquecendo, viajando dia e noite, ensinando no Rio Novo, dirigindo o Gami, o G, o SEI. Então, no ano seguinte, 1978, nós vimos nascer essa escola, daqui de junto do ginásio Rio Novo. Vimos 3 meninas, 3 jovens, 3 idealistas que durante os 35 anos não perderam esse ideal, que não é mais o mesmo, é maior ainda. Elaine, Ana Maria e Regina. Por favor, uma salva de palmas. Calorosa para essa menina. E elas têm uma coisa curiosa, que elas formam história. Elas formaram história. Elas vieram de 3 troncos pioneiros, criadores, desenvolvimentistas desta comunidade, que são os Pinheiros e os Andrade. Os Pinheiros, Agostinho e Astrogildo, ligados a José Mendes de Andrade. 3 cidadãos que com suas esposas, Dona Jaci, Dona Heraldina e Dona Valda, fizeram coro, cantaram hinos, plantaram terrenos para que essas 3 jovens, essas 3 ninfas do amor, criassem a escola Dom Bosco, a escola São João Melchior Dom Bosco, que é uma escola por excelência, escola de formação e de amor. Que coisa bonita, 35 anos depois, as coisas continuam mais firmes. E ontem, com minha neta Aninha, que estudou aqui de 1978, no seu 2º ano de fundação, hoje conosco, com meus filhos, com meus netos, com todos, assista a essa festa de gala, que eu tenho um orgulho, uma alegria, uma felicidade de ser lembrado com o nome desta biblioteca. Que orgulho! Interessante é como começaram bonito. Falar em literatura, falar em escola, Ana Maria, como você começou bem. Ler, não deixar de ler. Mexeram com Raquel de Queiroz, Castro Alves foi cantado em prosa e em verso. Mexeram com o nosso Carlos Drummond de Andrade, e todos eles trouxeram a sua história bonita do que escreveram. E sem esquecer nunca o nosso grande, que esteve conosco, Elaine, como é que aqui em Piauí, o nosso grande Jorge Amado de Gabriela, Jorge Amado do Zé de Marinheiro, Jorge Amado do ABC de Castro Alves, Jorge Amado dos Caminhos do Subterrâneo, e Jorge Amado, que nós tivemos a alegria por esta escola, trazido por essa escola, trazido por Jadelson, tivemos a alegria de segurar em seus braços e saudá-lo, dizendo: você é o maior contador de histórias do mundo. Ninguém contou histórias bonitas como o nosso querido, o nosso extraordinário Jorge Amado. E quer dizer dessa escola, Wanda, Regina, Ana Maria, corpo docente e discente, que dizer da origem dessa escola? Falaram nos autores, eu me lembrei de 2 que não podem ser deixados de falar a vida inteira. É o exemplo do estudante pobre e humilde, Machado de Assis. Machado de Assis, aquele que dizia assim: sofre-se com paciência a cólica dos outros. Olha a filosofia desse moço.
ao vencedor as batatas. Olha que exemplo de cidadania. Ao vencedor as batatas. O rei dos contos, rei dos livros. Vamos se esquecer, Ana Maria Vidal, de Capitu. Aquela extraordinária Capitu. Aquela incógnita Capitu. Vários livros foram escritos sobre ela e ninguém conseguiu definir aquela personagem do grande, extraordinário Machado de Assis. Era pobre, mulato, epiléptico e gago, amanuense, criado por uma tia ou uma madrinha, vendia caramelo na porta das escolas e de cá ele aprendeu a ler. E aprendeu a ler antigamente as declinações latinas, nominativo, genitivo, dativo, vocativo e ablativo. Era a linguagem analítica que infelizmente tiraram da escola. Era o latim que nos ensinava a ler as línguas latinas, francês, espanhol, português. E fazendo coro e pegando o gancho, como diz, ao falar da Dom Bosco, minhas 3 estrelas, minhas 3 maravilhosas jovens, Ana Maria, Regina e Elaine, eu me lembrei do Olavo Bilac. Olavo Bilac tem um soneto que eu não sei por inteiro, mas tem principal a sua raiz. Ele conta a história de um cidadão que conversava com as estrelas, que olhava para o céu e conversava com as estrelas. Então, ignoraram que a gente, que alguém, que qualquer pessoa pudesse conversar com as estrelas. Então, no fim dos seus versos, antes do verso de ouro, ele diz: Tresloucado amigo, só quem ama, bem forte esse verbo, só quem ama pode ouvir, olhar e conversar com as estrelas. Só quem ama pode dirigir uma escola, só quem ama pode fundar uma escola, só quem gosta de criança, só quem gosta de jovem, só quem gosta de adulto, só quem gosta de ver o bem de uma comunidade é capaz de ser mestre, professor, professora e criar uma escola, como esta escola foi criada. O nome Dom Bosco, João Melchior Dom Bosco, nasceu 16 de agosto de 1815. Daqui a 2 anos, Dom Bosco fará 200 anos de existência, porque os educadores e os santos não morrem. Por esse cidadão chamado pai da juventude, ele é pai da educação, ele era de um carinho enorme pela juventude, pela infância, pelo ensino, que os salesianos, colégios Francisco de Sales, são criação de Dom Bosco. Pois, meus irmãos, essa escola é Dom Bosco. Essa escola segue o caminho de Dom Bosco. Essa escola segue a orientação de Dom Bosco. Daí é que a gente tem uma satisfação, Elaine, Regina, Ana Maria. Como eu estou feliz. Se meus olhos não estão vendo claramente a beleza que aqui se passa, o meu coração está vendo tudo com muito mais clareza. Pois quem tem coração, sobretudo de educador, e gostar e amar a educação, pode ver festa tão bonita, tão luzida, tão cheia de flores, cores e beleza dessa nossa querida Escola Dom Bosco. E fazendo coro com aqueles que estão estudando, fazendo coro com aqueles que estão lendo, a nossa querida Elaine.
no seu pronunciamento, na sua palavra, falou de uma forma contundente sobre o equilíbrio, sobre o perigo, sobre a grandeza, sobre a lucidez ou não do que a ciência e a técnica moderna estão fazendo conosco. Meu jovem, é com você que eu me dirijo agora. Me permita, Helena, Ana Maria Regina. É a você, meu jovem. Não existe nada mais extraordinário do que o computador. Nunca vi invenção tão extraordinária como o computador. Nunca vi toda tão fascinante, tão alucinante, tão doida e bonita quanto a internet, quanto o Google, quanto o Facebook, quanto o Orkut, quanto os e-mails. Nunca vi. O mundo ficou miudinho. McLuhan dizia que nós somos a aldeia global. Nada. Nós ficamos hoje conversando com o mundo dentro de casa. Cada computador é a sede de uma comunicação. Ninguém nos orienta. Entretanto, todavia, mas, repare quanto adversativa. Não fiquemos apegados ao computador o dia inteiro, esquecendo de ler um livro, ler um romance, ler um conto, ler uma página de jornal, ler um editorial, porque é lendo que a gente se aprende, é ler que a gente se prende, é a leitura que nos leva a crescer. Agora, a razão muito simples. Me permitam abrir um parênteses e dizer que a minha visão, Deus é tão grande, o Senhor do mundo é tão extraordinário, que me deixou, com o auxílio de minha neta, de minhas filhas, me deixou pegar o computador, abri-lo e conseguir com a letra 20, com a tela em 150, com a Arial Gold, eu consigo escrever nossas coisinhas. Agora mesmo está para ser publicado. Se eu fosse você, é dizendo, se eu fosse você, eu lia toda hora. Se eu fosse você, eu lia todo dia. Se eu fosse você, eu não largava o livro. Se eu fosse você, eu me apegava ao livro, inclusive quando vou ao sanitário, levo um livro, levo uma revista. Não largue o livro, não, porque os livros são os mestres mudos. Eles não falam, mas nos dizem coisas maiores do que os mais falantes. Nos fazemos viagem, andamos por aí afora, corremos o mundo, sabemos das notícias, lendo os livros. E nesse sentido é que o professor Tatai, agradecido, mas bem agradecido, não sei se orgulhoso, se convicto, se feliz. Elaine diz que conhecimento é a moeda do século. Realmente é. Todavia, Edgar Morin acrescenta: vamos ao computador e estamos lotados de informações. Informações uma em cima do outro. Notícias uma em cima da outra. E essas informações não nos dão conhecimento de per si. Elas perturbam a nossa cabeça. É preciso que a memória se incumba de guardar, esconder, porque se nós memorizarmos tudo, nós ficamos doidos. Porque o dia inteiro nós temos informações, mais informações. Então, o que é que nos diz o grande filósofo francês Edgar Morin? Ele diz, hoje aos 91 anos, das informações passemos ao conhecimento. Conhecimento é nosso. Conhecimento quem faz somos nós. Conhecimento é cada um que lê as informações e consegue formando um cadinho, um assunto, um conjunto e vai aprendendo a ter conhecimento. Sobretudo conhecimento da vida, conhecimento gigante, maravilhoso de Deus. É preciso estar em harmonia com Deus, com a natureza,
com o nosso semelhante e com nós mesmos. E só o conhecimento nos dá essa base, essa segurança, esse alicerce. Todavia, meus filhos, meus queridos alunos, não basta o conhecimento. O conhecimento por si só é insuficiente. Isso eu aprendi com Edgar Morin. Cabeça bem feita, não cabeça cheia de informações. Cabeça bem feita, com informações cuidadosas, que transformadas em conhecimento, ele então acrescenta informações, conhecimento e sapiência. Sapiência, como usar o conhecimento. E o exemplo que ele nos dá, eu vi o nosso Rubem Alves, numas palestras na YouTube, ele disse, não pode nem falar no nome que faz medo, o Hitler, o assassino, o genocida dos anos 42, 39 a 45, tinha conhecimento, mas conhecimento do mal. E o grande, o extraordinário poeta João Lemos era de conhecimento, mas de amor. Ali é uma das canções de João Lemos, as canções que a gente guarda com carinho. Então, informações, conhecimento e sapiência. E essa sapiência vem de Deus, vem da sabedoria de Deus, vem daquele que é o Criador de todas as coisas e que nos faz enxergar a vida como estamos enxergando hoje. Viva Deus e toda a sua criação. Assim sendo, as 3 jovens de ontem, as 3 jovens de hoje, as estrelas do Dom Bosco e sua constelação, e toda a sua constelação, meus agradecimentos, nossos agradecimentos. Jamais, aos 86 anos, esquecerei. Estou falando da primeira pessoa para ratificar o que eu estou sentindo. Jamais esquecerei essa homenagem que me vai no fundo da alma. Deus os abençoe e Escola Dom Bosco, progrida, ensine, eduque, leve a sabedoria a essa geração, porque só os santos sabem quanto vale os santos. Muito obrigado e Deus os abençoe. Agora vocês ficam com o professor Jacó e será servido um coquetel. Enquanto nós convidamos os professores, coordenadores e professor Tatai e família para a primeira visitação à biblioteca. Posteriormente, vocês subirão para conhecer a biblioteca. E os funcionários também do Colégio Dom Bosco. Convidamos para... Aqui está o lago. Vai tirando. Palma, gente. Eu
desejado. Críticos são os mais silenciosos e constantes amigos, os mais acessíveis e sábios conselheiros, os mais pacientes. Charles Eliot, 16 de abril de 2013, colégio. Veja aqui em cima, vê se dá para ver. Deixa ele ver. Aqui, ó. A posteridade. Claro, estavam pensando que ia entrar assim. Por favor, Ana. Você não, eu só coloquei a chave, só para puxar a chave. Aqui tem a mesa, 4 cadeiras em cada mesa. São 5 mesas. 6 computadores. Tem os computadores ali na fila, uma bancada com 4 computadores. Vocês é frente ali, algumas mesas. Aqui tem estantes atrás, com vários instrumentos. Caldas Aulete, aqui é uma parte toda de dicionário também, história da